pessoal, estamos aqui para a nossa terceira videoaula da disciplina de redes de computadores do curso técnico em manutenção e suporte à informática. Nesta aula vamos apresentar alguns conceitos com relação aos meios físicos de transmissão que serão necessários para o entendimento de redes de computadores, as diferenças entre as redes com meios físicos guiados e não guiados e os padrões e classificações para referência na construção dessas redes. Os meios físicos de transmissão de uma rede são responsáveis pela troca de informações, bits, entre os dispositivos que compõem esta rede. Em outras palavras, são a parte física da rede. Diversos equipamentos podem ser utilizados para fazer a parte de comunicação de uma rede. Dentre eles, alguns exemplos como placa de rede, um roteador ou outros. Existem três tipos de meios de transmissão bastante usados no contexto de redes de computadores. As redes cabeadas, que vamos ver o pá trançado e a fibra ótica, e as redes sem fio, chamadas wireless. Cada uma delas possui suas vantagens e desvantagens, como custo, viabilidade, velocidade, preço de implementação e manutenção, que precisam ser pensadas e levadas em conta antes de implementá-las, analisando o custo-benefício real, necessidade de cada ambiente. Com relação às redes cabeadas, são meios físicos de transmissão de dados através de cabos, onde possuímos as tecnologias de coaxial, pá trançado e fibra ótica. Os cabos coaxiais, utilizados em redes de computadores mais antigas, que ainda hoje em cabos de antenas para redes wireless e modem, mas que possuem uma série de limitações, como mau contato, conectores caros, cabo pouco maleável e um limite de velocidade de 10 megabits por segundo. Existem basicamente três modos de transmissão para os cabos coaxiais: simplex, half duplex e full duplex. Na simplex, a transmissão é em apenas um sentido. O transmissor só pode ser transmissor e o receptor não pode fazer o papel de transmissor, apenas receber. Exemplo, o sinal de TV ou rádio. Half duplex, existe transmissão e recepção em ambos os sentidos, mas não ao mesmo tempo. Quando um transmissor envia um dado, o receptor tem que aguardar a sua chegada até poder enviar uma mensagem de resposta. Aí temos o rádio walkie-talkie e os rádios de polícia. Na questão full duplex, a transmissão e a recepção podem acontecer ao mesmo tempo, já que existem no mínimo dois canais, um para enviar e o outro para receber. Os cabos de pá trançado são atualmente os mais utilizados em uma rede local de computadores, composto por pares de fios de cobre trançados entre si, possuem diferentes tipos, categorias e padrões. A maior vantagem em se utilizar cabos de pá trançado para implementar uma rede de computadores é o fato de possuírem baixo custo e flexibilidade em prestar manutenção, corrigir eventuais problemas ou até mesmo expandir o número de computadores ligados a esta rede. Os cabos de pá trançado são divididos em categorias como uma espécie de classificação e características dos mesmos, com relação à frequência, velocidade de transmissão, dentre outras características. As categorias de pá trançado vão de 1 a 7. Para todas essas categorias, a distância máxima permitida entre um ponto e outro, onde o cabo é utilizado, é de 100 metros. Fatores que influenciam no comprimento máximo do cabo já foram citados anteriormente, como frequência, taxa de transferência de dados e interferência eletromagnética. Por este quadro, temos aqui categorias do uso dos cabos de pá trançado. Na categoria 1, a taxa de transferência máxima é até 0,1 Mbps e a frequência de 1 MHz. Cabo 2, Cat2, até 4 Mbps e a frequência até 16 MHz. E assim, sucessivamente, até chegarmos aí o Cat7, onde teremos 10 Gbps e até 700 MHz com relação à sua frequência. Os tipos de cabo de pá trançado existem basicamente dois.
os cabos sem blindagem, conhecidos como UTP, e por sua vez são mais flexíveis, e os cabos com blindagem, chamados de STP, que se subdividem em FTP, STP e SSTP. Temos aqui a imagem de um cabo com blindagem e o sem blindagem. É comum e mais comum vocês verem em redes de computadores aí esses cabos sem a blindagem, principalmente em pequenas redes como escritórios ou redes locais dentro de sua própria casa. Com relação aos padrões de rede, padrões de conexão de cabo e pinagem, um cabo de pá trançado dispõe em seu interior de 8 fios dispostos em pares, sendo que destes 4 pares, somente 2 pares são efetivamente utilizados, sendo um par transmitir e o outro para receber. Os 8 fios presentes no cabo possuem cores diferentes, como forma de simplificar a identificação dos mesmos e a crimpagem. Ato de conectar o cabo ao conector RJ45. Para que seja mantido um padrão quanto à ordem de cores deste cabo junto ao conector, tem-se 2 padrões bastante utilizados, que no caso será o EIA 568A e o EIA 568B. O padrão EIA 568B é o mais comum e segue a ordem quanto à disposição dos fios. Temos aqui a figura, onde temos com relação ao pino de conector do RJ45 e o fio. Branco com laranja, laranja, branco, verde, azul, branco com azul, verde, branco com marrom, marrom. Já o padrão EIA 586A, nós temos branco com verde, verde, branco com laranja, azul, branco com azul, laranja, branco com marrom, marrom. Os cabos de fibra ótica nada mais é do que uma pequena haste de vidro revestida por materiais protetores que utilizam-se da refração interna total para poder transmitir feixes de luz ao longo da fibra por grandes distâncias. Junta-se a capacidade de transmissão de cada fibra com o fato de perda ser mínima em grande quantidade de casos. As fibras óticas se popularizaram-se e hoje têm um papel fundamental nas telecomunicações, principalmente em ambientes que necessitam de uma alta largura de banda, como é o caso da telefonia, televisão a cabo, dentre outros. A redução do preço da fibra, o alcance e a quantidade de dados que é possível trafegar nela são alguns dos motivos de aceitação e utilização das fibras óticas em longa distância, bem como, gradativamente, nas redes locais de computadores. Um cabo de fibra ótica é composto por diferentes materiais, e aí especificaremos aqui cada um. Temos o núcleo, geralmente produzido de vidro, uma casca que envolve este núcleo, geralmente de plástico, e serve para revestir a fibra, uma capa feita de plástico também, que tem como objetivo de proteger tanto a casca como a fibra, fibras de resistência mecânica, que servem para preservar o cabo, evitando, aliás, que o mesmo seja danificado, o revestimento externo, como camada de plástico externa que protege os cabos de fibra ótica internos. As fibras óticas dividem-se em fibras de monomodo, também conhecidas como SMF, e as fibras de multimodo, ou MMF. As fibras de monomodo têm as seguintes características. Possuem um núcleo de 8 a 10 microns de diâmetro. Inicialmente eram bem mais caras do que as fibras de multimodo. A atenuação do sinal é menor do que as fibras de multimodo e são capazes de atingir distâncias de até 50 km sem a necessidade de um retransmissor. Já as fibras de multimodo têm as características de núcleos no tamanho de 62,5 microns de diâmetro. Inicialmente eram mais baratas que as fibras monomodo, possuem uma atenuação de sinal luminoso maior que as fibras monomodo, a intensidade maior, e podem interligar pontos com até 2,5 km sem a necessidade de um retransmissor. Então aqui um comparativo do funcionamento de uma fibra monomodo para uma multimodo, onde temos aí o mesmo sentido nos sinais de luz.
Os meios físicos não guiados são, sem dúvida, uma grande alternativa aos meios de transmissão cabeados, pois se utilizam do ar para enviar e receber sinais de comunicação. A ideia das comunicações sem fio não é substituir por inteiro as redes de cabeamento, mas fornecer opções de flexibilidade de uso por parte do utilizador. Para a utilização de um enlace de comunicação sem fio, faz-se necessário o uso de transmissores e receptores que se comuniquem através de frequências lançadas no ar. Tipos de meios físicos não guiados mais comuns temos o rádio, o Bluetooth, o Wi-Fi, infravermelho, o laser, dentre de alguns outros. O rádio é a tecnologia de transmissão via rádio que utiliza de ondas de rádio para realizar a comunicação. Entre as vantagens desse tipo de tecnologia estão a facilidade na geração das ondas, a possibilidade de comunicação de grandes distâncias, além da flexibilidade em realizar mudanças, no caso aí, inserção de novos pontos de comunicação, entre outros. Para efeitos de classificação, a transmissão via ondas de rádio pode ser feita na forma direcional ou não direcional. Na forma direcional, a ideia é ter uma antena, geralmente uma parabólica pequena, apontada diretamente para outra antena na mesma direção, de forma a ficarem alinhadas sem obstáculos, para trazer a comunicação entre duas redes distintas, por exemplo. Como vantagem de transmissão direcional, está o fato de segurança, uma vez que somente as duas redes se comunicarão, mas como estão expostas ao ar livre, não estão livres dos problemas relacionados ao ambiente externo, como um tempo nublado, chuvas, raios e outros tipos de intemperismo. Com relação à transmissão não direcional, a ideia é que seja colocada uma antena transmissora em um local alto, antena do tipo omnidirecional, que propaga o sinal em diferentes direções a partir da fonte, que proporciona aos clientes antenas que irão se comunicar com a antena servidora, captar o sinal emitido. Esse tipo de transmissão, por estar exposto, qualquer pessoa com um dispositivo específico poderia captar esse sinal, necessita de uma criptografia na transmissão desses dados para a segurança dessas informações. Esse tipo de comunicação tem como vantagem o fato de ser viável economicamente e eficiente no que se propõe. Fatores como alcance da rede e taxa de transferência são diretamente relacionados à qualidade e especificações dos equipamentos utilizados na rede. A tecnologia do Bluetooth é uma tecnologia de transmissão de dados sem fio que permite a comunicação entre computadores, notebooks, smartphones, mouse, teclados, impressora, entre outros dispositivos, de forma simples e com um baixo custo, bastando que estes dispositivos estejam em uma mesma área de cobertura, que no caso será pequena. A tecnologia do Bluetooth, padronizada pelo IEEE 802.15, possui características como baixo consumo de energia para o seu funcionamento e um padrão de comunicação sem fio para dispositivos que façam uso desta tecnologia. Desta forma, a comunicação entre esses dispositivos ocorre através de radiofrequência, independente da posição desses dispositivos, desde que o mesmo se encontre dentro de uma mesma área de abrangência dos demais dispositivos que queiram comunicar-se. A microondas é quando há necessidade de transmissão de dados em longas distâncias, é uma rede que se torna mais eficaz, podendo chegar às taxas de 1 gigabits por. Esse sistema é chamado também de MMDS, Sistema de Distribuição Multiponto Microondas, e utiliza antenas direcionais para estabelecer o enlace. A frequência nesse tipo de transmissão normalmente precisa ser licenciada pelo órgão regulador do governo, no caso do Brasil, a Anatel. Essa modalidade é utilizada para transmissões de TV por assinatura, aí onde temos Sky, Claro TV, dentre outros. Mas as concessionárias telefônicas como Embratel e Oi também utilizam para a transmissão de grandes volumes de dados. A tecnologia do laser é uma transmissão sem fio óptico que já vem sendo utilizada há algum tempo. O mais comum nesse tipo de enlace é a conexão de lãs situadas em prédios diferentes, porém com visada.
Uma das vantagens desse tipo de transmissão é prescindir, não necessitar, da licença de algum órgão regulador. Apesar do custo relativamente baixo, esse tipo de enlace enfrenta alguns problemas. O primeiro deles é a natureza direcional. É necessário uma precisão milimétrica para estabelecer a visada perfeita. A questão climática. Há problemas de transmissão em dias de chuva, de neblina, também em dias de sol muito intenso, por haver interferência das correntes de convecção, turbulência e ar quente, que emanam dos telhados e desviam os feixes de laser. A tecnologia Wi-Fi refere-se a um padrão IEEE 802.11 para rede sem fio. Através desta tecnologia Wi-Fi, é possível realizar a interligação dos dispositivos compatíveis como notebooks, impressoras, tablets, smartphones, entre outros. Assim como outras tecnologias sem fio, o Wi-Fi utiliza-se da radiofrequência como transmissão de dados. Esta flexibilidade e facilidade de construir redes utilizando este padrão fez com que o Wi-Fi se tornasse popular, sendo hoje utilizado em diferentes locais como hotéis, bares, restaurantes, hospitais, aeroportos e etc. O conhecimento dos padrões nos permite selecionar mais convenientemente os equipamentos que utilizaremos na montagem e configuração de nossas redes. O IEE, Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, tem sua finalidade de colaborar no incremento da prosperidade mundial, promovendo a engenharia de criação, desenvolvimento, interação e o compartilhamento do conhecimento aplicado no que se refere à ciência e às tecnologias da eletricidade e da informação, em benefício da humanidade e da profissão. Seguindo aqui os padrões de rede, temos o padrão IEEE. Este padrão foi criado em 1884 nos Estados Unidos. Compõe-se de 10 regiões, 36 sociedades técnicas, 4 conselhos técnicos e por aproximadamente 1.200 sociedades e 300 seções. Das 300 seções do IEEE, existem no mundo 5 delas estão no Brasil e juntas formam o Conselho Brasil. São elas: Seção Bahia, Seção Brasília, Seção Minas, Seção Rio de Janeiro e Seção Sul Brasil. Falamos agora de alguns trabalhos do IEEE. Temos aí o IEEE 802.3 ou 10 base T. A maioria das redes locais instaladas no mundo são do tipo Ethernet. É uma tecnologia já padronizada e consolidada, além de ser barata. A capacidade de migração é assegurada com algumas adaptações, como troca de cabos e interfaces de rede de maior desempenho, como por exemplo a Fast Ethernet de 100 Mbps ou Gigabit Ethernet de 1000 Mbps. Nessa arquitetura, o tamanho máximo de um quadro é de 1526 bytes. O IEEE 802.3U ou 100 base T é um padrão que mantém as principais características do anterior de 10 Mbps. O formato de quadro, a quantidade de dados que ele pode carregar e o mecanismo de controle de acesso ao meio. As diferenças estão na taxa de transmissão dos quadros, 10 vezes maior, e o tipo de cabo utilizado. Há 3 tipos de cabos utilizados nesse trabalho: o 100 base T4, 100 base TX e o 100 base FX, sendo o segundo e o terceiro os mais utilizados. O IEEE 802.3AB é uma tecnologia mais adequada para redes com segmentos menores de 100 metros. Em 1996, começaram os estudos para aumentar a taxa de transmissão em redes Ethernet para 1000 Mbps, ou seja, 1 Gbps. O Gigabyte Ethernet então foi desmembrado nos padrões 1000 base X, padronizado pelo padrão IEEE 802.3E, e 1000 base T, padronizado pelo IEEE 802.3A. Os padrões 1000 base X foram criados com o propósito de se utilizarem fibras óticas e cabos de cobre curtos. Já o 1000 base T foi criado com o objetivo de reutilizar instalações de cabeamentos estruturados de categoria 5, no caso o SCAT 5. O IEEE 802.3E, em julho de 1996, foi criado
com o objetivo de desenvolver o padrão Giga Ethernet. O padrão deveria possuir as seguintes características: permitir operações Half Duplex e Full Duplex com taxas de 1000 bps, utilizar o formato do quadro Ethernet 802.3, utilizar o método de acesso CMSA-CD, oferecer compatibilidade com tecnologias 10 base T e 100 base T, garantir compatibilidade total com o padrão Ethernet a partir da camada LLC para cima, no caso IEE 802.2. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Esperamos que todos tenham aprendido bem com esta videoaula. Bons estudos e até a próxima.